Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estamos no ar com o programa Nosso Tempo. E o objetivo desse programa é levar paz, levar alegria, felicidade para a sua casa. É provar para você que o tempo de milagres não acabou e seja qual for o problema que você esteja enfrentando na família, no casamento, no seu lar, eu tenho certeza que o Senhor Jesus, ele está de braços abertos esperando por você. Eu vou mostrar para você agora uma matéria que fala de um problema familiar. E quantas são as pessoas que têm enfrentado problemas familiares? Quantas são as pessoas que elas estão vendo o retrato da família ser partido ao meio e o sonho que elas lutaram tanto para construir está sendo destruído? Se você quer mudar, reverter esse quadro, tem jeito. Exatamente isso que eu falei. Tem jeito. Nós temos a solução para você. Acompanhe essa matéria que fala da destruição nos lares, nas famílias, e já voltamos. A definição de família é o conjunto de pessoas vivendo sob o mesmo teto, construção de um lar, afinidade de pessoas que vivem juntas, que protegem uma a outra, por sentimentos de afeto, carinho e pertencimento. É assim que muitos de nós imaginamos e aprendemos desde a nossa infância. Mas nos dias de hoje, o que temos visto em noticiários não tem sido nada igual a essa definição. O que tem abalado as colunas da família? Uma sobrinha que tenta suicídio, uma filha presa que perde o bebê logo ao dar à luz, uma mãe que luta com o filho contra os vícios das drogas, o crack. Esses são alguns dos exemplos que chegam aqui no SOS da Família. Mas o que fazer para a reestruturação da família para quem enfrenta os atuais desafios do mundo de hoje? A maioria são mães. As mães, elas procuram mais ajuda por seus filhos, porque hoje em dia, na sociedade em que nós vivemos, com essas problemáticas, com a adolescência, com os jovens, com os problemas de vícios, depressão, ansiedade, crises de ansiedade. Então, as mães, elas têm sofrido muito mais com essa situação com seus filhos. Então, a maioria das ligações são de mães pedindo ajuda pelos seus filhos. Um dos pilares da família, muitas vezes, é a mãe. E o amor de mãe é algo que não tem explicação. Dona Maria, de 72 anos, não abandonou o filho que era viciado em drogas, dando dinheiro de sua própria aposentadoria para que ele consumisse a droga dentro de casa e ficasse longe dos perigos das ruas. Mas, infelizmente, isso não foi suficiente. Fui eu que bati nela, Roberto. Mas Não foi minha, filho. O Birajara confessa o crime. A dor e tristeza de outros familiares é inevitável. Os outros filhos já tinham tirado Dona Maria de perto de Ubirajara, mas mesmo assim ela não queria deixá-lo. Da última vez que saiu da casa dos filhos, deixou um bilhete, agradecendo e pedindo que Deus abençoasse seus netos. Parecia se despedir. Mas não é só por drogas que uma família é desfeita. Discussões por motivos banais, que levam muitas vezes à morte. Exemplo disso foi o caso da história do jovem que matou o pai por conta de um videogame. Rian Hiroshi Farias, de 18 anos, filho de Hiroshi Anderson de Farias, de 41 anos, afirmou à polícia que se desentendeu com o pai por ficar jogando videogame até tarde. A discussão só acabou após Rian ferir o pai com uma faca. A mãe que viu a cena precisou ser levada ao hospital. No mês de março, o jovem assassino do pai completou 18 anos. Nas redes sociais, seu falecido pai havia prestado homenagem que dizia o seguinte: enfim, 18ão, quem diria? Um belo filho, educado, dedicado e sempre atencioso.
Hoje, você realiza o sonho de ter 18 anos e eu me sinto realizado em saber que soube te dar toda a educação possível para se tornar um homem. Às vezes, meio preguiçoso, mas tem muitas qualidades. Só quem te conhece sabe. Deus sempre te ilumine e te proteja, afirmou na postagem. Uma declaração sincera de um pai para um filho que logo se tornaria seu assassino. Alzira, de 30 anos, está grávida de 5 meses. Foi agredida pelo companheiro, Jefferson. Nas imagens é possível ver a agressão. A violência constante faz com que até uma ambulância é chamada. Do lado de fora da casa, outros filhos de Alzira e Jefferson. E lá dentro da casa, o pai dela, sogro de Jefferson. Ele sobe para tirar satisfação das agressões sofridas pela filha. Com golpes de faca, ele acaba com a vida do genro. Esperar também meu irmão acordar, se acalmar para conversar, entendeu? Que eles poderiam se resolver. Ao final que chegou meu irmão. O que também tem comprometido a construção familiar são as separações. No Brasil, o número de divórcios tem crescido. Em 2020, foram 331 mil casais separados. Já no ano seguinte, foi para 386 mil, um incremento de 16,8%. Motivos para divórcio são diversos, mas há quem não saiba lidar com a separação. Outra família destruída. A família de Ramon de Souza Pereira, da cidade de Santo Antônio de Goiás, região metropolitana de Goiânia. No áudio, as vozes das meninas parecem já pedir ajuda. Não, não vai não. Vem pra cá, por favor. Ramon descobriu que sua esposa o traía com outro. Ele já avisava que se fosse traído iria matar as 2 filhas e se matar. No dia 23 de maio, após avistar a esposa com seu amante, a agrediu com socos e chutes. Depois fugiu com o carro da mulher e buscou a filha mais nova, Cecília, de 4 anos, na creche. E depois a mais velha, Mirelle, de 8 anos, na escola. Ligou para o sogro, que gravou toda a conversa. Encharcou o carro com álcool, matou as meninas a facadas e ateou fogo. Ramon segue preso e responderá pelo crime. Relatos que mostram que, em algum momento, as colunas da formação da família se corromperam e desmoronaram a estrutura que não se fez fortalecida. Resta saber onde nossa base familiar deve ser construída. Muitas vezes você é uma pessoa que se pergunta: onde foi que eu errei na minha vida? Eu errei quando eu me casei? Eu errei quando eu não ensinei direito os meus filhos? Por que eu estou sofrendo com tudo isso? Por que hoje eu sou casada e até viúva de um marido vivo? Vou repetir a frase. Por que você tem sido uma pessoa tão triste, casada e viúva de um marido vivo? Porque você não tem mais casamento. A verdade é, senhor e senhora, que você não errou em nada. Porque tudo que você fez, tudo aquilo que você lutou para educar seus filhos, para mostrar o caminho certo, a sua parte você fez. Foram eles que escolheram o caminho errado. E hoje você está sofrendo, e esse problema é tão seu quanto deles. Porque qual é a mãe que tem paz sabendo que o filho está atrás de grades? Qual é a mãe que tem paz sabendo que o filho está numa biqueira? Qual é a esposa que tem paz sabendo que o marido está nos braços da amante? Sabendo que o seu casamento está no fim? Vamos lutar para reverter isso. Nesse domingo estaremos clamando pela família e determinando que esse mês de outubro será o mês da Sagrada Família
aonde nós estaremos abençoando a sua casa. No momento da reunião, estaremos orando pela família, pelos casais, nós estaremos orando pelos filhos, e é muito importante a sua presença nessa reunião para esse clamor pela família, porque a Bíblia fala que mais vale a oração de um justo. Eu tenho certeza que Deus vai estar ouvindo a sua oração como Ele tem ouvido. Vamos unir forças? Eu quero convidar você para unir forças nesse domingo com centenas de pessoas que estarão unânimes em uma só fé, determinando esse milagre, essa transformação pela família. Vamos ao testemunho que fala de uma transformação sobre a família. Que história linda, que história maravilhosa essa, que essa pessoa alcançou. E amanhã será a sua história. E alguém me ligava que a polícia tinha levado ele preso porque ele estava fazendo arrastão. Ele assaltava supermercado, ele roubava moto, ele agia com mão armada, ele andava com armas. Isso tudo me trazia desespero. Meu nome é Ana, vou fazer 60 anos, eu sou a mãe do Miqueias, e que ele era um menino muito que dava trabalho, era um menino que dava os sinais que ele não era legal, que não estava fazendo coisas legais. Como eu trabalhava fora, eu pouco tinha acesso do dia a dia. Ele foi crescendo, foi aprontando cada vez mais, se envolveu com mais amizade, começou a beber, começou a usar droga, começou a negociar comigo. Mãe, eu vou ficar aqui, mas a senhora me dê tanto. Aí tá, meu filho, eu vou te dar para te não sair. Aí não era o suficiente. Aí foi crescendo, o tempo foi passando, e aí nada da negociação minha com ele não estava sendo resolvida. Com um determinado tempo, eu acho que ele já tinha o quê? Uns 16 anos. Aí eu já comecei a sentir que o negócio era mais sério. E com esses 16 anos, ele já chegava a porre em casa. Aí foi a hora que eu entrava, batia de pau, tentei estrangular ele, impediram com que eu fizesse isso. Não era normal, mas eu também tinha que mudar, porque ali tinha que ter uma parceria. Eu tinha que fazer ele entender que eu também estava sofrendo, mas o meu sofrimento eu queria me vingar nele. Alguém me ligava que a polícia tinha levado ele preso porque ele estava fazendo arrastão. Aí quando eu chegava em casa, já tinha o traficante dizendo que ia tocar fogo em casa, ia fazer grande confusão, porque ele tinha que acertar a droga. E aí, quando chegou o ponto de a gente não estar mais só num lugar, a gente ficava trocando de lugar em lugar, porque eles não deixavam mais a gente em paz. Devido ao carro que ele roubava, ele assaltava supermercado, ele roubava moto, ele agia com mão armada, ele andava com armas. E tinha as pessoas que ele fazia aquele montirum armado. Isso tudo me trazia desespero. Quando ele saía com o celular, eu saía do serviço, ficava lá na frente de casa, ligava, ele desligava o celular. Aí eu ficava pedindo para Deus que ajudasse ele a voltar. E quando morria um integrante dele, ele ficava quietinho em casa e eu já sabia. Mas também não fazia pergunta nenhuma, eu já mudei o meu instinto com ele. E aí ele foi crescendo e as coisas aumentando muito mais. Lá em casa não tinha mais nada, era colher, era botijão, era panela, tudo ele vendia, celular, roupa. Aí foi o tempo que cada vez ele ia preso, eu pagava a fiança. Aí a última parte de tudo foi eu ver ele, que foi meu fundo do poço, eu vi ele no presídio, condenado a 5 anos. Aí quando ele foi preso, que ele estava lá,
ruim, que tentaram matar ele, eu me vi num desespero total. Eu não estava mais, parece que os meus órgãos já não tinham mais sentido, parece que eu estava assim, totalmente anestesiada. Aí a gente trocamos de um lugar para o outro, os traficantes que perseguiu a gente direto, mesmo ele no presídio. Aí nós fomos para uma casa. Chegou lá, eu não tinha o dinheiro suficiente para dar para a mulher, porque era alugado. Aí a mulher queria botar a gente fora. E como eu tinha que fazer? Aí eu disse, eu vou fazer agora um voto. A gente não tinha comida, a gente não tinha o dinheiro suficiente para pagar o aluguel. E ele no presídio, eu disse, eu vou fazer um voto agora com Deus. Deus agora vai ter que agir na minha vida. Quando eu subi no altar, que eu fui falar com Deus, eu recebi a resposta que com 1 mês e 1 dia, ele saiu do presídio. Ele começou a ir para a igreja, ele se libertou e ele disse, mamãe, e agora? Que o meu nome está sujo. Eu falei, não, Deus não faz nada incompleto. Deus é perfeito, Ele faz tudo certo. Vá lá que o seu nome está limpo. Hoje ele está no altar, fazendo a obra no altar. Hoje ele está ganhando almas, que para mim é o que é o mais valioso. E eu me converti através desse sofrimento todo. Tive encontro com Deus e tenho 12 anos de obreira. Então, isso para mim não tem preço. O voto que eu fiz valeu todo o sacrifício e maior foi a entrega e eu fui respondido. Tanto que libertou ele, hoje ele está fazendo a obra no altar e a minha família todinha. Nesse domingo estaremos às 9 horas da manhã na Rua Padre Chagas, 3536, realizando essa concentração de fé e milagres. Na oportunidade, traga uma garrafa com água. Nós estaremos dando a gota do milagre e não se esqueça que cabeça ungida é cabeça erguida. E você, na oportunidade, estará antes de sair de casa ou no momento da reunião recebendo essa unção no alto da sua cabeça. Porque está escrito, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça e esteja sempre alvas as tuas vestes. Será um domingo maravilhoso, onde eu tenho certeza que se você participar dessa reunião, você terá a oportunidade de ter um encontro com Deus. O encontro com Deus é uma mudança que acontece de dentro para fora. O encontro com Deus é uma experiência pessoal que você tem com o Senhor Jesus. Mas para que você tenha essa experiência com o Senhor Jesus, você precisa, de fato e de verdade, se entregar para Ele. Como aconteceu com essa pessoa que você vai acompanhar, o testemunho de alguém que foi batizado com o Espírito Santo e, na sequência, um intervalo que fala dessa reunião de domingo. Eu nasci em um lar espírita. Durante a adolescência, fui uma adolescente ansiosa, nervosa. Na adolescência, eu comecei a namorar e foi meu namorado, que hoje é meu marido, que me apresentou à Igreja Universal. Eu entendi que eu precisava abrir o meu coração e querer realmente que o Senhor Jesus estivesse dentro de mim, não mais ao meu redor, não mais nas minhas buscas, mas que Ele estivesse dentro de mim. Às vezes a gente imagina que vai receber o Espírito Santo só na igreja, e eu indo para o trabalho, dirigindo, eu recebi o Espírito Santo dentro do carro. E quando eu recebi o Espírito Santo, aí sim, né? Aí foi uma maravilha na minha vida. Então, nesse momento, eu senti que eu poderia, né, ser mais forte do que eu sou. Eu realmente tinha aquela paz que a gente não consegue explicar. Aquele dia foi inexplicável. Por quê? Porque eu tinha o meu Senhor dentro de mim, não mais ao meu redor, mas eu tinha Ele dentro de mim. Ele confirmou a presença dEle dentro de mim, porque Ele sempre estará junto comigo.
porque ele é meu bem maior. De todas as conquistas da minha vida, nada se compara com a presença do Espírito Santo na minha vida hoje. Porque ele é a minha certeza de que tudo, independente da situação, ele vai estar comigo. E eu tenho certeza que eu vou vencer qualquer coisa, porque ele está dentro de mim. Ele é o meu maior amor, ele é meu Pai eterno, ele é a minha certeza, ele é a minha felicidade, ele é a minha rocha, ele é o meu tudo. Sem ele, eu não sou nada, sem ele eu não posso nada. Com ele eu posso tudo, com ele eu tenho tudo. Vim ter uma gravidez de risco e eu acabei nessa gravidez perdendo o bebê. Quando eu perdi o bebê, realmente foi um momento muito difícil. Fiquei com uma infecção generalizada, basicamente. Nesse momento, eu pedi para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, só o Senhor, né, pode, né, mudar essa situação. Porque por causa essa gravidez, então eu fiquei no hospital uns dias a mais, eu tive que tomar várias medicações, porque a infectologista não descobria qual que era essa doença, né, ou essa bactéria que estava alojada. Então, eu fazia exames de sangue todos os dias para saber. E depois foi descoberto essa bactéria, e mesmo sendo descoberta, eu tive todos os meus órgãos, rim, pulmão, coração, útero, todos danificados. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Depois, né, com todas essas doenças, né, nos órgãos, e aí eu me voltei ao Espírito Santo, porque ele realmente é a minha rocha, ele é a minha fortaleza, então eu me voltei para ele e fiz o tratamento da água, tomei a água, e então eu tive realmente a certeza do que eu tinha sido curada. Então eu voltei, fiz outros exames e não tinha mais nada, não tenho mais nada no meu organismo, nos meus órgãos. Foi por meio do Espírito Santo. As tribulações vêm, mas a certeza que a vitória também vem junto é a nossa gratidão por ter o Espírito Santo. E como eu faço parte do grupo da saúde, então eu fui em um momento no hospital fazer o trabalho e fomos chamados realmente em um momento para um quarto que tinha muitas mães passando por esse problema, que tinham perdido os seus filhos. E eu pude passar para aquelas mães que estavam passando pelo mesmo momento que eu passei, que aquela dor que elas estavam sentindo na alma, que elas poderiam sim ser fortalecidas por meio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo poderia trazer a paz para elas, como ele trouxe para mim. Porque ele é a minha certeza, ele é a minha felicidade, ele é a minha alegria. Eu quero mostrar para você agora resultados de pessoas que, ao participarem da Gota do Milagre, dessa reunião de clamor, de fé, alcançaram muitos testemunhos. Eu quero chamar a sua atenção, você que é doente, você que faz um tratamento, que tem um familiar internado, hospitalizado, para que você também venha tomar uma decisão de fé. Ainda que você diga assim, mas eu não posso ir nesse domingo, mas venha em algum dia da semana. Peça para um familiar trazer uma roupa sua. Nos procure. Nós estamos aqui o dia inteiro de plantão, durante as reuniões e nos intervalos. Você pode nos procurar. Nossa igreja está aqui a 100 metros do Terminal Central, em frente às lojas MM, no primeiro Superpão. Na primeira loja Superpão, no antigo Superpão, aqui de Guarapuava. Você que está me acompanhando, não pense duas vezes em procurar ajuda. À luz da Bíblia e através do Espírito Santo, Deus vai nos usar para te ajudar, para que você venha se levantar e para que você venha dar a volta por cima. Vamos então a resultados de pessoas que foram curadas através da Gota do Milagre e já voltamos. Todos os domingos, milhares de pessoas têm recebido resultados através do uso da Gota do Milagre. Acompanhe algum desses resultados.
Estava passando por um momento bem difícil, né? De uns dias para cá, e eu comecei do nada a ter crise de ansiedade. E aí começou a ter aquelas crises muito fortes, aí eu fui no médico, e os médicos me receitou vários remédios. Estava muito complicado, muito mesmo. E eu também estava sentindo uma dor no pé da barriga, que já estava me incomodando, eu já ia procurar um médico, né? Eu estava com umas dores no seio e estava dormindo, não conseguia dormir direito. Antes de conhecer essa fé, eu tive desenganado da medicina, né? Faziam todo tipo de exame, mas não saía nada, só saía como se fosse um borrão, uma coisa preta. Fui desenganado, mandaram para casa para morrer mesmo em casa. Eu tive um problema de saúde, uma alergia no braço que coçava, ardia demais. E eu fiquei bastante tempo sofrendo com esse problema, usando pomada, medicações e nada resolvia. Que essa água que eles apresentam a ti se transforme em um remédio poderosíssimo, que milagres continuem acontecendo no nosso meio, que nenhum tipo de dor, de doença resista o poder dessa água, mas que ela seja agora transformada no remédio do céu, em nome de Jesus. Aí eu recorri aqui o tratamento da água. Aí eu tomei. Quando eu tomei, a dor passou na hora. Aí eu fiz uma oração, né, de lei, né? Aí eu passou na hora. E quando foi no outro dia que eu estava deitada, que eu fui lembrar que estava doendo. Aí quando eu fui apertar, já não estava mais. E aí por isso que eu quase todo domingo eu tô vindo fazer esse tratamento. Eu nunca mais tive crise. Tô dormindo bem. Aí eu tomei a água e deu a cura, assim, as dores cessaram, né? E hoje eu não tenho mais dor e eu venho todo domingo buscar a minha cura espiritual, que é muito importante. Meu filho me levou até a igreja, onde eu participei da água, né? Da gota dos milagres. Eu participando da água, eu vi o milagre. Na segunda vez eu já fui até o altar e já conseguia andar, né? Porque no começo eu não saía daqui de trás, não tinha mais condições, né? Eu era uma caveirinha, 20 quilos, pastor, o senhor vê, eu não estava mais a nada, né? Mas Deus me enxergou e eu nessa fé, né, voltei a honrar a Deus. Foi quando Ele honrou e fez esse milagre maravilhoso. Eu só tenho a agradecer ao Senhor Jesus e os homens de Deus que sempre estão na televisão falando da gota dos milagres. Através da fé, eu usei a água no meu braço e depois de 3 dias eu fui curada, para a honra e glória do meu Deus maravilhoso. E se você está em busca de um milagre ou de um resultado ainda não obtido, venha participar da Vigília pela Alma, aqui no Templo de Salomão, todos os domingos, às 18 horas. E traga a sua garrafa de água para receber a gota do milagre, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui com a nossa participação. Nesse domingo, 9 da manhã, a grande concentração de fé, nesse endereço e nesses horários que aparecem aí no seu vídeo. Que Deus abençoe você, sua família, uma excelente semana e até lá.